Sejam muito bem-vindos ao podcast Noivos Despreocupados. Aqui a gente tem por objetivo desossar as dúvidas dos noivos. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari. Estou aqui para ajudar a tirar as dúvidas de vocês e vou desossar junto com o Guilherme todas as dúvidas, porque eu tenho experiência, né, por 18 anos de açougue, desossando as carnes, inclusive com ele na minha barriga. Então é isso que a gente vai fazer hoje, desossar as dúvidas sobre cardápio. E até porque nosso tema é comida. E a primeira pergunta, comida é importante no casamento? Comida é muito importante no casamento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do casamento. O teu convidado ama você, ama o teu noivo, ama a noiva, ama a família, mas na festa ele ama uma comida boa e gostosa. Então, quando você for escolher, tem que escolher a gastronomia com muito cuidado, porque é o que vai fazer o sucesso da festa ser completo, é o que vai fazer a festa ter sucesso, é o que as pessoas vão sair falando, nossa, comida boa, nossa, como estava bom, né? Como tinha fartura, enfim, vão falar mil e umas maravilhas quando tem muita comida, quando tem comida de qualidade e eles são bem servidos, né? Um cardápio adequado. Então, eu acho que uma das melhores coisas da festa é uma comida boa. Até porque quando a gente é convidado para um casamento, o que você fala? Não, hoje não vou comer muito não, porque no casamento eu vou comer no casamento. Por que comer no casamento? Porque sempre numa festa, num casamento, a comida é diferente do que a gente faz no dia a dia. Sempre tem um toque especial, sempre tem um detalhe a mais, né? Então as pessoas ficam esperando aquele dia, aquele momento para degustar de uma boa comida. Então a comida é o que faz tudo acontecer, o que faz as pessoas elogiarem. Você pode, né, pode ter o melhor lugar, a melhor decoração, mas a comida tem que ser boa, o que é quentinho tem que ser quentinho, o que é gelado, o que é a bebida tem que estar gelada. Então tem que ter tudo no ponto, tudo muito certinho. O menu tem que ser bem adequado à época que vai casar também, né? Isso é um detalhe muito importante, adequar o menu à época, né? Que vai, se é no inverno, colocar algumas coisas mais quentinhas, se é no verão, colocar umas coisas mais frescas, né? Mais de salada. Então, é um assunto que a gente vai descrever aí com bastante detalhes, para que os noivos conheçam bastante dessa parte de gastronomia. Eu gosto muito dessa parte de gastronomia, eu acho que eu nasci dentro da cozinha, né? Meu pai fazia biscoitinhos lá, assava naquele forno a lenha, e eu já ajudava, tipo, com 7, 8 anos de idade. Muitas coisas da minha memória, de quando meu pai fazia, minha mãe fazia, eu trouxe para o buffet, né? Tipo pãozinho de queijo, tipo sequilhos, né? Então eu trouxe muito isso no começo da minha profissão e até hoje a gente usa. Então comida boa faz parte aí da nossa vida, né? E hoje todo mundo lá em casa cozinha, né, Guilherme? Você cozinha, a Aline cozinha, né? Formada em gastronomia, você fez pós-gastronomia, eu estava entrando para outro curso de gastronomia também. Então, assim, comida é a nossa vida, né? Meus 100 livros de cabeceira são de cozinha, desde sempre. Aprendi muito com a minha mãe, aprendi um pouco também naquela época que a Ofélia, né, fazia aqueles programas na TV. Mas, na verdade, assim, o meu pai fazia mais coisas na cozinha, eu lembro mais. A minha mãe era costureira, então ela não gostava muito de cozinhar. Eu acho que por isso eu peguei gosto pela cozinha, porque com 9, 10 anos de idade, ela ficava na máquina costurando e eu ia fazer a comida, né? Então eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. Então eu já comecei a cozinhar muito cedo. E até hoje, assim, para mim fazer uma comidinha em casa é 15 minutos. Eu faço uma jantinha lá, no máximo meia hora, 20 minutos, está tudo na mesa. E eu não tenho, assim... no meu dia a dia é uma questão de ter muito ingredientes. Eu abro a geladeira, o que tem lá sai um banquete, né? A gente faz em casa, é bem assim. O que tem na geladeira é o que a gente vai fazer hoje, né? Então comida é um assunto muito legal. Acho que degustar novos sabores é o que vai ficar na memória das pessoas da festa. Elas vão embora com aquele gostinho daquilo que elas comeram, que foi legal. Então eu acho que comida é tudo numa festa. Conta um pouco pra gente de depoimentos de pessoas que já vieram numa festa, de noivos, de convidados, de pais,
que falam referente à comida. São muitos elogios, né, que a gente recebe, mas assim, eu recebi uma noiva agora, uns 3, 4 anos atrás, que ela casou há 15 anos atrás, eu já tenho mais de 20 anos de profissão nessa área, e ela veio trazer uma sobrinha que queria casar e trouxe até as fotos, né, que a menina que ia casar estava assim, acho que com 9, 10 anos no casamento dela, e tava lá a fotinha da menina e tal, foi bem legal. E ela falou pra mim, nossa, dona Ana, o pessoal fala até hoje da berinjela que comeram no meu casamento, falam da minha comida da minha festa até hoje. E quando as pessoas vão levar algum convite na minha casa de casamento, eles falam assim, olha, eu vou casar tal, mas não vai ser igual o seu casamento, né? Não vai ser como o casamento que você fez. Tipo assim, o casamento que ela fez aqui foi o melhor, assim. Nada que outras pessoas vão fazer vai superar aquela lembrança do casamento dela, entendeu? Então, assim, é um elogio muito bacana, assim. E para os próprios noivos, assim, é uma história para sempre, né? Sempre as pessoas vão estar lembrando desse casamento, dessa festa. E tem muitos clientes que às vezes vêm, retornam, né, eu vim comer aquele docinho, eu vim comer aquela massa, né? E acabam voltando aqui porque tem saudade da comida e muitos também que indicam amigos e vêm casar e falam, hoje eu vim para aproveitar, hoje eu vou aproveitar a festa, porque gostam de comida e a comida boa. E eu sempre fiz isso com muito carinho, assim, eu sempre fiz muita comida à vontade, a mesa sempre bem servida, eu sempre me preocupei de nunca deixar faltar, né, tá sempre servir todas as pessoas, ficar o buffet montado até mais tarde, para que se as pessoas quiserem alguma coisa a mais. Até hoje o meu chefe fica eu falo que ele fica até passar o café e assar o pão de queijo, porque se durante a festa alguém quer alguma coisa ou pede alguma coisa, ele está na cozinha para fazer. Então a gente tem esse cuidado muito grande com a comida, para que as pessoas saiam realmente satisfeitas, né? Então a gente tem toda essa cozinha artesanal de fazer os salgadinhos manual, as receitas mais tradicionais, porque eu acho que comida boa é importante. Então é importante quando você vai procurar um espaço, você fazer uma boa degustação, você degustar os pratos que você talvez ache que vai servir na tua festa, se aquilo que você está degustando vai atender, né, os teus convidados, o estilo dos convidados, se é um serviço franco-americano, se é um serviço empratado. Então vocês têm que avaliar muito isso. A comida, quando você vai escolher o teu buffet, o teu local, é um dos pontos muito importantes para você poder saber se essa festa vai ser legal, se a gastronomia vai ser boa. Isso é primordial, fazer uma degustação com bastante critérios, vou dizer, né? Para que realmente as pessoas fiquem satisfeitas. A gente vê depoimentos, né? Eu tive o prazer de gravar alguns depoimentos de noivos que casaram há pouco tempo e mais tempo, e eu vi um padrão de falar, não, o que os convidados, né, uma pergunta que eu fazia lá, o que os convidados mais falam quando encontram vocês hoje? E era a comida. Falam que estava lindo, isso, aquilo, outro, mas a comida eles falam assim, toda hora que a gente encontra os convidados, eles falam da comida. E eu acho uma coisa que marca bastante na memória, né, porque se a gente lembrar hoje de uma comida que nossa mãe e vó fizeram desde, né, quando a gente era criança e a gente adorava, e hoje a gente vai lembrar assim, no meu caso era a lasanha da minha avó, que era excelente, ela fazia umas comidas de domingo lá, e eu tinha 5, 6 anos, eu lembro até hoje, estou com 30 agora, e lembro até hoje. Imagina, é uma coisa que marca muito, e toda a lembrança acompanhada com sabor, ela fica muito mais forte. É uma coisa para a gente se atentar, que se a gente quiser marcar os convidados, é por aí, né? Investindo nessa parte, pegando empresas boas que fazem a comida bacana e gostosa e farta, né? Porque às vezes também vem aquele pedacinho de coisa também, e aí você também sai meio, né, não sai muito satisfeito, também é uma impressão que também vai marcar o convidado aí. E dos cardápios que você já trabalhou, quais são as diversidades de tipos de cardápio que você já viu e já trabalhou?
Olha, quando eu comecei, na verdade, na minha profissão, eu comecei através de fazer espetinho, né? A gente fazia muito churrasco naquela época. E assim, você pode servir um cardápio de churrasco. Ele, para um casamento, ele atende bem. Vai depender muito o quê? Do horário que você vai servir. Normalmente, um churrasco você serve num horário de almoço, durante o dia. Mesmo que se faça à noite, tem que ser numa época de verão, por exemplo, né? Porque o churrasco, ele esfria muito rápido. É diferente de você fazer um churrasco na tua casa para 10, 15 pessoas e fazer um churrasco para 100, 200 pessoas, né? Que você vai assar numa churrasqueira, embora seja próximo ao espaço do buffet, mas o tempo de você levar, pôr ali no buffet, as pessoas pegarem, sentarem à mesa para comer, num dia muito frio, ele vai esfriar muito rápido. E a carne é boa, quentinha, né? Então, o churrasco, ele atende muito bem no verão, né? Em todos os horários do verão, de dia, de noite à tarde, atende super bem. E também atende, assim, um paladar muito brasileiro, né? As pessoas gostam de uma carne, de um churrasco. Ele tem que vir bem acompanhado, com bastante coisas frescas, com folhas frescas, com saladas frescas, né? Com arroz, uma farofa, uma batata, de repente uma massa. Uma maionese, né? Uma maionese. O que você não pode esquecer é que num determinado número de pessoas, você tem pessoas que comem carne e outras que não. Então, você sempre tem que colocar junto com o churrasco uma massa, algum recheio de queijo, uma variedade de legumes, de salada, para aquele teu convidado que não come carne, ele ter uma opção de prato também, que ele fique confortável na escolha e não se sinta excluído daquela festa. Então, quando você monta o churrasco, é bom que você tenha assim, uma variedade bem grande de saladas, né? Entre saladas verdes, legumes, uma berinjela, uma caponata, algumas coisas de legumes mais elaboradas, para que o seu convidado se sinta participativo desse evento, né? A gente nunca pode esquecer da diversidade de paladar, diversidade de opções que as pessoas têm hoje, né, de gastronomia, e que elas não se sintam excluídas aí, né, pelo menu que você escolheu. Então, é um detalhe bem importante você lembrar de todas as pessoas e até com detalhe, né, para você poder montar um cardápio que atenda todo mundo, né? Eu sempre falo que o arrozinho branco e a batata soltê, ela está sempre ali à disposição. Aí, né, quem não come nada vai comer uma batata e um arrozinho, né? Eu tenho experiência de ter ficado muitas vezes no buffet para servir as pessoas e você ter assim, uma variedade enorme de pratos e ter aquela criança que fala para a mãe, não mãe, só a batatinha e o arroz. E se você não tem a batatinha e o arroz? Fica difícil, né? Como que você vai servir para uma criança coisas muito elaboradas que elas não conhecem, que não é do dia a dia, né? E toda festa tem criança, né? É muito difícil você convidar para um casamento famílias e não ter nenhuma criança. Ou você pedir, de repente, não vai criança. Acho que não... Isso é complicado, né? Isso não... As pessoas... deselegante, sei lá, fazer isso. Não é o que acontece normalmente. Então, você tem que pensar desde as crianças até o adulto, a pessoa que tem um pouquinho mais de idade, às vezes já não come uma coisa, né, mais pesada, que é uma coisa mais leve. Então, tem que ter de tudo. E a comida do cardápio, né, do menu, precisa ser dada do gosto dos noivos ou dos convidados? Olha, eu acredito que a festa tem que ser pro gosto dos noivos, né? Os noivos estão escolhendo, eu acho que eles têm que pensar um pouco neles, sim. Mas também a gente não pode esquecer que o convidado é a pessoa que vai mais aproveitar a festa, na verdade, né? Os noivos também aproveitam, mas o convidado também, ele quer aproveitar, então tem que se pensar também no convidado, né? Você tem que montar o menu de acordo com o gosto dos convidados. Saber gosto de cada convidado é complicado, mas uma coisa que seja um pouco universal, que atenda todas as pessoas. Então isso é importante, você elaborar um cardápio dependendo do horário que você vai fazer a festa. Se você for fazer uma festa, por exemplo, à noite, é importante que você tenha um menu mais, né, no inverno, um menu mais quentinho, né, onde você possa... Ai, a minha gata veio fazer festa aqui. Onde você possa servir, que fique no richô, que fique o tempo todo quentinho, né? Então,
esses detalhes são importantes de você tá observando e fazer um cardápio legal, né? Acho que isso faz parte. E quais são as diferenças de cardápio de dia, tarde e noite? Então, eu acho que de manhã você pode servir um almoço com pratos quentes, né? E pode servir também um churrasco. Eu acho que a diferença de você servir à noite, por exemplo, um prato quente com uma comida mais leve, é pelo próprio horário, né? Pôr um pouco mais de salada, alguns finger foods, dá pra você fazer. Agora, a questão de ser à tarde, isso não elimina o horário de você servir um prato quente, por exemplo. Porque se as pessoas vão se casar à tarde, tipo 4, 3, 5 horas da tarde, provavelmente elas também não almoçaram, porque elas saíram cedo, foram pro cabeleireiro, foram se arrumar. Então, se você servir um jantar que seja tipo 4, 5 da tarde, as pessoas vieram para a festa, né? Elas vieram para aquele horário. Então, eu acho até que fazer só um coquetel nesse horário não agrade tanto quanto se você servir prato quente, né? Um jantar mesmo, o prato principais. Eu acho que a melhor opção ainda é essa. Pra noite, né? Pra tarde ou pra noite. Pra tarde e pra noite. Pra noite, horário de almoço é horário de almoço. Porque mantém mais quente, né, a comida, se for no recheio, alguma coisa assim, mas ela vem com molho, né? O molho ele demora um pouco mais para esfriar, né? Sim. Essa questão. E a questão de comida regional, de comida da região, próxima do espaço, ou se o noivo é de um lugar, né, de outro estado, colocar isso no casamento. O que você acha dessa opção? Eu acho que assim, você trazer a lembrança, né, trazer a memória afetiva da gastronomia da família para a festa. Então, se você tem como trazer esse prato, ou se o buffet tem condições de oferecer esse prato para você servir na festa, eu acho super elegante, né? Você colocar, por exemplo, eu sou capixaba, na minha família é muito tradicional o feijão tropeiro. Qualquer reunião que eu faço na minha casa, ou de um casamento da minha família, eu tenho feijão tropeiro. Então, é muito tradicional. Eu já tive noivos, por exemplo, que eles viajavam muito e eles iam muito para a Amazônia e eles quiseram trazer para os convidados conhecer aquele peixe da Amazônia que é o pirarucu. E a gente fez no formato que eles fazem lá. Então, a gente fez e assim, foi super bem recebido por todo mundo. Eles viajavam, acho que era no almoço, alguma coisa assim. E ele comissário e tal, eles trouxeram de lá, falaram, dona Ana, eu queria tanto que a minha família conhecesse, a gente sempre quando faz alguma coisa que a gente viaja, eu trago, né, e aí eu faço pra minha família e tal. Eu falei, não, traz, eles trouxeram, a gente fez, e fez muito sucesso. Então, e assim, com outras coisas, eu tive uma noiva uma vez que a avó dela fazia um docinho de abacaxi com coco, nunca me esqueço disso, que a avó fez o docinho, a gente colocou na festa, era uma memória afetiva de todo mundo, então assim, fez muito sucesso. Essas coisas são legais, assim, quando você pega uma coisa delicada e você coloca na festa como, sabe, uma coisa que você sempre tem em festa, que é meio tradicional, tipo, dá sorte colocar isso, sabe? E aí você traz para a tua festa de casamento. Eu acho que é uma forma de carinho, né, quando você faz isso com as pessoas. Eu acho super legal. E essa comida também de países, né, como comida japonesa, que a gente vê de vez em quando o pessoal trazer. Eu já vi também casos de noivos que era baiano e trouxe acarajé para servir. O Ramon, né, que é o presunto cru espanhol, quando teve lá na Itália, um evento que teve, eles trouxeram e iam cortando e tudo mais. É muito legal, né? Até pra gente que está trabalhando, a gente vê coisas diferentes, né? Culturas diferentes. E os convidados também, muitas vezes não são todos os convidados que são da família, né? Que são de outras famílias. E aí eles experimentam um prato diferente que provavelmente eles nem conheçam. Ah, não, isso é bem comum. É o que também a gente faz muito assim, o pessoal que é descendente de português gosta de trazer o bolinho de bacalhau, que é tradicional deles, uma receita de um bacalhau para servir na festa. Eu já fiz muito isso. Eles, né, falam, dona Ana, eu queria uma receita de bacalhau de tal jeito assim, que a minha família faz. Eu posso trazer, a senhora faz. Não, eu já fiz muito prato que não era, assim, corriqueiro do meu menu e fiz para as famílias, né, para agradar tal. O pessoal oriental sempre, né, quando é mais tradicional, traz o buffet japonês, a gente até faz algumas indicações, o pessoal que a gente conhece que é acostumado a fazer aqui,
para demonstrar aquela cultura, né? Para demonstrar aquele respeito àquela cultura e que usam nas festas deles. Isso é muito comum, eu acho que combina, né? As pessoas vão se servir da comida japonesa, vão se servir da outra também. Enfim, eu acho que isso faz parte. A questão do acarajé, a menina ficou montando, né? Tinha vestida de baiana. Eu acho que assim, são você transformar o teu evento numa coisa típica, né? Você transforma ele personalizado. Né? Exatamente. Como você gostaria que realmente ele tivesse essa ideia. Falando de personalização, e aí eu quero falar um pouquinho de flexibilidade. Os buffets precisam ser flexíveis aos clientes, né? Ou eles têm que servir só aquilo lá que eles apresentam como cardápio, que na maioria das vezes é um pouco do apanhado do que é mais comum ser pedido, né? Porque imagina se a gente fosse apresentar todos os cardápios que a gente já serviu ou que a gente poderia servir, ia ficar até confuso para os noivos, né? Como é que tem que ser isso, essa flexibilização das comidas e se os convidados, os noivos podem pedir algumas alterações ou sugestões que talvez agradariam melhor a eles? Eu acho que a festa, ela tem que ser personalizada, né? A festa tem que ser com a carinha dos noivos, né? A carinha dos noivos, pensando na família, nas pessoas que vão vir nesse dia no evento. Então, eu acho que tem que ter, sim, flexibilidade no menu, tem que ter flexibilidade na forma de servir, na forma de fazer. Eu não sei, talvez a grande dificuldade de algumas empresas é que eles têm assim, alguns menus prontos porque eles acabam, sei lá, terceirizando isso e eles têm aquilo muito clichê, né, dentro da gastronomia deles. Eu acho que você tem que ter um chefe que cozinhe, que faça de tudo, ou conhecer um pouco de gastronomia, né, como né, no nosso caso a gente conhece muito de gastronomia e que assim, o cliente quer um prato, você vai fazer o piloto daquele prato, vai passar para o teu chefe, se ele não sabe fazer, você vai orientar. E ter realmente na gastronomia, na tua festa, aquilo que você deseja. Eu acho que tem que ver isso antes, né? Tudo tem que ser conversado antes, mas eu acho que você deixar de fazer uma coisa que você quer na tua festa, porque a empresa não te dá essa flexibilidade, eu acho que fica inviável. Você tem que... E deixar de fazer no local porque alguma coisa no cardápio que ele gostaria de fazer não tem naquele cardápio apresentado também é uma outra questão. Eu acho que tem que ser conversado, acho que tem que perguntar, né? Olha, se tal prato assim, eu consigo? Aí a empresa vai te falar, eu consigo, mas tem uma alteração ou não tem? Eu acho que isso faz parte. Quantos menus são montados, personalizados para o cliente? Muitos menus. Dependendo do horário, o estilo que a noiva quer, o que ela quer que sirva, muitos menus são personalizados. Por exemplo, às vezes não tem, por exemplo, uma feijoada, normalmente você não vai chegar no buffet para cotar para o casamento, o cara vai te oferecer um cardápio de feijoada. Comida de boteco. Mas, comida de boteco, mas tem noivos que querem servir uma feijoada, aí você vai passar para ele um menu de feijoada, né? Vai fazer uma feijoada na festa dele. Quantas feijoadas eu já fiz? Quantos cardápios de boteco, estilo de boteco? Quantos cardápios de boteco também já fiz? À la carte, serviço só de finger, serviço só de coquetel. Então, assim, você tem que estar aberto, né, a atender o teu cliente, dentro das exigências dele. Eu acho que isso é fundamental. Se estiver preparado também para realizar o serviço, né? Você só tem que ter tem que estar, assim, o que você se comprometer a fazer, você tem que fazer, e os noivos também têm que estar bem conversado com a empresa que eles estão contratando, ver se realmente vai atender aquilo que ele está esperando, perguntar sobre uma degustação daquele prato, né? Acho que tudo isso tem que ser conversado antes, né? Não pode ter surpresa lá, 2, 3 meses antes do casamento, não faço. Não, isso você tem que ver antes de você fechar aí com a empresa que você está procurando, você tem que conversar e expor exatamente qual que é teu desejo, né? Para que isso seja feito a contento quando você for realizar a festa. O cronograma da festa precisa estar ligado ao cronograma da comida? Precisa estar atento a todos os detalhes, entre o cronograma da festa, o que vai ser feito na festa, todos os passos que os noivos vão estar fazendo, né? Tem que estar tudo interligado junto com a
por exemplo, terminou a cerimônia, os noivos vão tirar as fotos, né? A assessora vai organizar o tempo de foto dos noivos. Durante esse período tem que ter um coquetel no salão, de salgados ou de finger, que é um tempo que as pessoas estão ali ansiosas esperando o almoço ou o jantar. Quanto tempo? Em média aí 30 minutos, 40 no máximo, né? Para você servir um bom jantar. Isso vai variar muito com o tipo de menu que você escolheu, a empresa que vai servir para você esse jantar. Cada empresa tem um cronograma, né? Mas normalmente você serve aí de 30 a 40 minutos um coquetel para depois abrir um jantar, né? Se você vai servir um jantar, você não pode ter muito tempo de coquetel, até para as pessoas ainda terem um pouquinho de apetite para um bom jantar. E nesse período que os noivos estão tirando foto, a assessora vai estar com eles e aí o maître vai estar servindo o coquetel. Aí assim que os noivos vão fazer a entrada no salão para fazer as fotos, o brinde na mesa do bolo, com os pais, os padrinhos, né? Tudo bonitinho. É o tempo que o buffet já tem que estar preparado para ir montando o buffet. Então a cozinha tem que estar preparada para já ir levando os pratos quentes para o buffet. Porque tem uma outra questão, se isso não está bem sincronizado, por exemplo, coloca alguma massa no richô, se é uma massa de cozimento, por exemplo, ela começa a absorver o molho e ela fica aquela massa sem molho e seca, né? Isso não fica legal no buffet. Então, tem algumas coisas que você tem que levar na hora que vai abrir, para que as pessoas se sirvam bem quentinho e bem fresquinho. Então, tem que estar bem interligado, que é o horário que vai servir o jantar, com o tempo que os noivos vão entrar, quanto tempo eles vão tirar foto. Então, assim, isso tem essa comunicação é muito importante, para que abra e a alimentação esteja bem quentinha, tudo certinho. Outra questão, a questão, terminou o jantar, por exemplo, vai ter uma sobremesa. Então, precisa também ser avisado para a assessora, para que espere servir a sobremesa para depois abrir a pista de dança, por exemplo. Senão as pessoas vão para a pista de dança e não vão se servir da sobremesa. De repente, uma sobremesa que leva sorvete. Aí não dá para ficar à disposição em algum lugar, porque vai derreter o sorvete. Aí muitas pessoas vão para a pista de dança e não vão comer da sobremesa, né? Então, isso também é importante você estar alinhado. Eu acho que a festa toda tem que ser uma correntinha, toda interligada entre o que os noivos querem, o que a assessora conversou com eles e a equipe do buffet que está fazendo a parte de alimentação. É muito importante que todos estejam bem integrados e interligados para que o resultado saia 100%. Até porque esses horários não são fixos, né? Por mais que a gente faça cronogramas com horários fixos, vai começar a cerimônia 7h30. Então a gente vai servir o buffet 9h30. Não é bem assim, né? Então, horários são flexíveis ali. Às vezes precisa de mais um tempinho para o noivo chegar. Mais um tempinho para um padrinho. Não, vamos esperar uma mãe que está atrasada. E ali também o horário da cerimônia, né? O horário que o palestrante, o celebrante vai fazer a cerimônia não é fixo também. Ele pode durar desde 30 minutos a 1h e tanto, dependendo do celebrante. E aí a cozinha precisa estar avisada que vai entrar tal hora, vai ser tanto tempo de foto, não dá para extrapolar esse tempo de foto, porque senão vai afetando a qualidade da alimentação, né? Então essas coisas são bem importantes. E aí, se a gente for pensar então no começo do evento, das entradas, que é a primeira parte da alimentação, né? A gente começa a servir bebidas, algumas coisas, às vezes um espumante. E quais as entradas que poderiam ser para essa hora? Olha, pode ser salgadinhos assados, folhados, salgadinhos fritos, pode ser um finger food, por exemplo. Se é no inverno, pode ser até um caldinho, né? Uma coisa mais quentinha. Porque as pessoas, você precisa adequar o cardápio ao horário da festa e até o clima, né? A época da festa que você vai fazer, a época do ano que você vai fazer a sua festa. Então, tem que ser adequado a isso. Você tem que servir coisas saborosas, leves, mas assim, acho que tem que ter aquela coxinha, tem que ter aquela bolinha de queijo que a criança vem pedir, né? Então, você tem algumas coisas que são meio clichês para casamento, né? Alguns chefes aí, mas acham que não. Então, as pessoas às vezes caem nessa questão, eu não quero coxinha na minha festa.
Mas eu acho que o brasileiro, ele faz coxinha de tudo hoje, então... Eu fui numa festa, até de um buffet bem renomado, e aí tinha as delícias de frango. Só trocou o nome. Que era coxinha, né? Era um pouco menorzinha, mas era uma coxinha. Eu acho que tem coisas assim que você não tem que ter medo de servir, você não tem que achar que o pessoal vai achar, tinha coxinha, não. A gente, né, o pessoal gosta de uma coxinha, gosta de uma bolinha de queijo. Quem não gosta de uma coxinha? De bolinho de carne, então assim... essa questão de falar, tal comida é brega, eu acho que não é isso. Ela tem uma memória afetiva até maior, né? Porque foram coisas que foram servidas e hoje está muito em alta você valorizar essas coisas, né? Que você comeu quando criança, ou que a tua avó fazia, e de repente trazer isso para a festa. Provavelmente isso vai virar tendência daqui a pouco. O tal do cajuzinho que se falava tanto, com certeza daqui a pouco ele volta. Então assim, as coisas vão mudando, mas com o tempo elas vão voltando e vão tendo outro sabor, né? E é um sabor de memória mesmo das festas, aquela balinha de coco de festa infantil, que a gente adora. Não sei por que não colocam mais, porque no casamento tudo bem, não é bem muito tradicional, mas se usou bastante também em casamento umas épocas, sim, né? Uma delícia, então, né? São coisas que vão voltar, né? Vai e volta sempre, as pessoas não têm que ter essa preocupação. Eu acho que elas têm que servir o que elas acham que é legal e que elas sabem que as pessoas vão gostar. E todo mundo vai pegar uma balinha de coco na mesa do bolo se tiver. Pode vir com sabores diferentes, né? Tem vários modos de fazer também. Depois que acaba a cerimônia, a gente tem os coquetéis, né? Normalmente é servido alguma coisa antes da refeição principal na festa. E o que pode ser servido nesse coquetel? Essa parte mais leve, né? Do salgadinho, das coxinhas, dos folhados, dos assadinhos, dos finger, que você serve antes do jantar. Isso vai variar muito. Por exemplo, se você for fazer um serviço que você só sirva esses tipos de salgadinhos, comidinhas e depois uma massa ou uma salada individual para fechar esse menu, que é um menu mais, sei lá, mais para um horário à noite, né? Não é um menu para horário de almoço. Então você vai servir por mais tempo e muito mais. Agora, se você vai servir um almoço com bastante variedade de carne, de massa, arroz, né, onde as pessoas vão realmente se servir para almoçar, você serve menos quantidade e até menos variedade, porque você tem um bom almoço depois. Isso vai depender muito da escolha do teu menu e da empresa que você contratou, o que esse buffet te oferece, né? Então isso vai variar muito. Eu acredito que onde você for fazer, as pessoas são capacitadas para te passar toda essa informação e você está bem satisfeito com aquilo que ele vai te servir. Tem que ser de qualidade, tem que ser com variedade para você agradar a todos os gostos. E quantidade, né? Com certeza. Nessa parte do coquetel, nessa hora os convidados já ficam satisfeitos? Se você for servir um almoço com essa variedade de pratos, eu acredito que eles não podem ficar satisfeitos. Eles têm que, assim, um coquetel tipo um de jejum, né? Aquele coquetel, coverzinho de mesa para depois você se servir do almoço ou do jantar, né? Eu acho que tem que ter o salgadinho, mas as pessoas não podem achar que, putz, eu não consigo comer mais nada porque eu comi muito salgadinho, porque aí o melhor da festa eles vão perder. Que é? Qual que é o melhor da festa? O melhor da festa é a comida do buffet. É nessa hora que o pessoal está mais esperando, né? Até as ansiedades antes de servir a mesa do buffet, que a mesa, né? Se for uma mesa de buffet, se for um à la carte, mas é o prato principal, né? São os pratos principais ali, às vezes vem massa, às vezes vem arroz. E como é que pode ser esse serviço de buffet, né? Ou o prato principal do casamento? Então, assim, existem algumas formas de você servir, né? O mais comum, né, e acho que até o mais fácil, é você montar um buffet, que aí você consegue colocar uma variedade maior, né, de pratos, né? Você pode pôr 2 tipos de carne, 2 tipos de massa, 2 tipos de arroz, uma guarnição, e as pessoas têm mais liberdade de escolher o que elas gostam, né? Então, eu acho que esse buffet franco-americano é o que vai atender melhor as pessoas, né? Não que o outro que você sirva o prato montado não vai atender também, só que você vai ter que escolher entre servir uma carne vermelha, uma carne branca, você vai ter que já dar a opção montada para o teu convidado. E nem sempre você vai conseguir agradar. E num buffet para muitas pessoas não tem como você
pedir para cada convidado se ele quer carne ou se ele quer massa. Se ele quer massa ou se ele quer uma carne, um frango. Isso já gera meio que um tumulto. Isso normalmente não funciona bem, né? Quando você trata de muitas pessoas. Então, o franco-americano ainda é a melhor opção. Você pode servir saladas, legumes, 2 tipos de massa, 2 tipos de carne, 2 tipos de arroz, uma guarnição. Então, ele vai atender melhor. O prato montado, ele tem essa questão de que você vai entregar pronto aquilo que você acha que a pessoa vai comer. De repente ela vai comer, de repente ela não vai comer. A outra questão é que é o serviço à francesa, que você vai e o garçom vai colocar no prato aquilo que vai servir. É muito complicado porque é um serviço que tem que ser com muito cuidado. De repente pode, na hora de servir, pode sujar, né, o convidado de festa está sempre muito bem arrumado. Então, são serviços que têm que ser muito bem treinados, muito bem capacitados para se fazer. Mas, normalmente, são esses 3 tipos de serviços que você tem aí no mercado à disposição. Podem até existir alguns outros, mas que não são tão usados, né? Quanto tempo demora, mais ou menos, um serviço de prato principal, só, como falando, né? De o à la carte, e quanto tempo demora uma mesa de buffet? Então, o prato à la carte, ele demora muito mais tempo, porque você tem que levar um a um em cada mesa, né? O tempo de montagem na cozinha, né? Tem o tempo de montagem, o tempo de levar esse prato à mesa para todos os convidados é mais demorado. Você tem que ter uma festa com mais horas de festa, por exemplo, pelo menos umas 2 horas a mais aí para você depois poder aproveitar essa festa com pista de dança e tudo mais. O buffet, onde as pessoas vão se servir, se você tiver uma logística de você montar um ponto para cada 50 pessoas, por exemplo, você não gasta 20 minutos e todas as pessoas já se servem. Então, você aproveita muito mais o tempo de festa. E como lidar com as restrições alimentares, né? Se a pessoa é glúten, vegetariano, vegano, celíaco, né? Celíaco já é um caso mais grave de glúten, né? A pessoa não pode, é alérgico mesmo. Intolerantes à lactose. Como é que funciona? Como que a gente pode fazer isso da melhor maneira? Olha, eu acho que tem que ser passado para a empresa que você contratou, tem que ser avisado o chefe. E eu acho que é importante se fazer um prato para atender essas pessoas. Eu acho que não precisa ser um prato específico para aquela pessoa. Tem hoje pratos sem glúten, sem lactose, tem pratos vegetarianos, veganos, que dá para você fazer e colocar no buffet para que todas as pessoas se sirvam e conheçam também daquele prato e que as pessoas também não se sintam excluídas, né, dessa festa. Né? E muitas vezes nem precisa avisar que é vegano ou vegetariano, porque são pratos, se você fizer bem, são pratos deliciosos. Que exatamente. É outra questão que o pessoal, não vou comer porque não é gostoso, né? Sempre teve essa restrição e isso foi provado já que vários pratos são muito bons, ficam talvez até melhores do que os que levam ingredientes de animais ou coisa assim. Eu acho que isso é uma questão fácil de resolver. Eu acho que, assim, a empresa tem que estar preparada, com um bom chefe, com estudos, né? As pessoas têm que estudar, porque isso está virando, assim, uma nova geração, né? Com esse tipo de restrição. E fazer. Agora, por exemplo, o celíaco já é mais complicado, mas dá para fazer também. O chefe faz separado na cozinha, com todos os cuidados, faz à la carte e leva na mesa, não tem problema nenhum. A mesa inteira, muitas vezes, para não se sentir excluído ali na mesa. Isso, exatamente. Pode levar para mais pessoas na mesa. Só tem que ser alinhado, conversado, avisado para o assessor, avisado para o maître, o cozinheiro também. A própria empresa precisa saber, até porque é para ela comprar o produto para isso. Não pode ser uma coisa que você faça isso de repente, entendeu? Então, tem que se fazer. E como são normalmente as sobremesas da festa? E precisa ter sobremesa na festa? Olha, sobremesa é uma opção. Você pode ter como opcional, você pode ter ou não, porque você tem normalmente o jantar ou o almoço, depois você tem a mesa de doces, que isso é muito tradicional, acho que isso não pode faltar. Né, a mesa de doces, que é sobremesa. Que é bem brasileira, né? Bem brasileira. Eu dei uma pergunta do pessoal fora do país, não tem docinhos, não. Não é sempre que tem, não. Pelo menos aqui na América do Sul, só não tem, isso aí é diferente. E é engraçado, né? Eu achei que era comum em todas as festas.
Então, hoje a gente tem mesas de doces maravilhosos, né, que você já deixa na mesa, que já é uma sobremesa, e você tem o bolo, né, o bolo servido com sorvete, que é bem tradicional, então isso já é uma sobremesa, né, então não necessariamente você precisa ter uma sobremesa. Se você optar por ter uma sobremesa, por exemplo, você vai fazer uma sobremesa, um petit gâteau, né, para servir depois do almoço ou do jantar, mas e daí a pouco você já vai servir o bolo. Então acho que não tem necessário, né, não fica desnecessário até. Mas é a opção de cada um, se a turma gosta de doce, se a turma é uma família que gosta de bastante doce, enfim, porque comer as pessoas vão comer, né? Não sei quanto, mas elas vão se servir, oferecer, elas vão se servir. Então, precisa avaliar, né? Quanto isso vai ser legal na festa ou se vai ser demais também, né? Então, é tudo para se programar e conversar e ver se vale a pena ter ou não. E que hora que pode comer os docinhos da mesa do bolo? As mesas de doce, né? Às vezes é uma mesa de doce separada da do bolo. Eu acho que é depois do jantar, né? Eu acho que alguém tem que ser o primeiro a pegar. Normalmente adulto manda aquela criança ir lá pegar, né? Coitadinha da criança, mas né, eu acho que depois do jantar as pessoas vão comer um docinho. Isso é bem... todo mundo, né, bem legal, assim, se você jantou tal, aí você quer um docinho, né, para adoçar, então você vai comer. Ou se passa pela mesa do doce já mais no final da festa. Agora, eu acho que não dá pra pessoa ir lá pegar um docinho e ter alguém lá e falar, não pode. Aí eu acho que não é legal. Eu acho que não pode, assim, antes do almoço, ou antes do jantar, ou durante a cerimônia, eu acho que é muito cedo, né? Vai tirar foto e tudo mais. Mas depois que já a noiva entrou, tirou foto e o pessoal já serviu o jantar, eu acho que é a hora do docinho depois do almoço do jantar. Depois do prato principal, aí já é a hora do docinho, né? Eu acho que isso aí faz parte. E que cuidado tem que ter com os ingredientes? Tanto da parte quente como as escolhas para o cardápio. Como é que é a questão dos ingredientes? Que é a base ali para a alimentação, né? Então, eu acho que você tem que ter algum cuidado para você não repetir muito os mesmos ingredientes em todo o menu da sua festa, né? Existem alguns ingredientes que eles são muito comuns, tanto a pratos salgados quanto a pratos doces, né? Por exemplo, a nozes é uma delas. Você pode ter um arroz com passas e nozes, você pode ter uma massa recheada de nozes, e você pode ter a nozes no recheio do bolo, você tem o camafeu de nozes, você tem aquelas duas nozes que são grudadinhas com doce de leite no meio. Então, é uma iguaria que você pode usar em vários pratos. É importante você prestar atenção para que você não repita esse ingrediente em muitos pratos, porque senão, se a pessoa não gosta, por exemplo, ela não vai comer nem uma coisa nem a outra. Então, eu acho que repetir ingredientes é um erro, né? Você pegar um cardápio bem variado, com ingredientes diferentes, da parte doce, da parte salgada, eu acho que é bem assertivo. Você não erra quando os convidados ali na festa vão comer, e aí eles vão poder ter opções de escolhas maiores. E assim, a variedade de produtos que a gente tem, né, até por conta de a gente estar aqui no Brasil, tem muito ingrediente, eu acho que você tem uma variedade tão grande de opções que você não precisa repetir nenhum ingrediente em mais de um prato, por exemplo. Eu acho que tem muita variedade, a gente tem muita coisa que você pode usar numa festa sem repetir. Eu acho que isso aí é bem legal de você pensar nisso, por exemplo, e fazer diferente. E com relação aos ingredientes que você está falando de frutas ou os ingredientes brasileiros, o que você acha que pode ser usado, que não é tão comum e fica muito bom? Olha, você pode usar algum produto, por exemplo, aqui a gente hoje já consegue trazer alguns produtos de outros estados, né? Então você pode trazer, por exemplo, o jambu, que é uma coisa do Pará, você pode fazer algum prato com jambu, ou uma caipirinha de jambu, por exemplo, né? Eu acho que dá um sabor diferente. Então você pode trazer algumas coisas de outros estados e usar aqui na nossa gastronomia. Eu acho que é válido. O importante também é que as pessoas conheçam esse ingrediente. Porque às vezes você colocar um ingrediente novo por uma primeira vez numa festa, onde você também não tenha assim, alguém que possa falar sobre o ingrediente, apresentar isso para as pessoas. Eu acho que gastronomia você tem que ser apresentado
a ela e explicaram, né? Olha, isso faz assim, isso tem tal sabor. Porque as pessoas também têm meio medo, né, de comer aquilo que nunca provaram. Então, eu acho que isso é importante que você faça isso com produtos que as pessoas também conheçam, né? Acho isso bem importante. E a escolha do cardápio, como isso está ligado à escolha, à simplicidade, né, e as coisas que as pessoas já conhecem num cardápio ou um cardápio simples? Qual que é a sugestão nesse caso? Olha, eu acho que o simples, ele é sempre bem-vindo, né? Porque é aquilo que você tem no dia a dia. Então, você pode ter, por exemplo, um arroz branco acompanhando uma carne com uma batata. E aí tem aquela, sei lá, aquela pessoa que não come a carne vermelha, aí você tem uma carne branca, por exemplo, um frango ou um peixe, que você possa acompanhar. Sempre tem aquela pessoa que não come um arroz, por exemplo, com uva passas e nozes, por exemplo. É um prato assim tradicional, mas tem gente que não gosta do doce junto com o salgado. Então, se você vai fazer um prato com uva passas e nozes, você tem que fazer um outro arrozinho branco, por exemplo. Tem gente que não gosta de legumes, então prefere uma coisa só um arroz branquinho. Então, eu acho que tem que respeitar essas questões para que você não erre. Por exemplo, se você vai fazer uma festa no verão, né, que combina muito, por exemplo, um churrasco com salada, aí você faz uma salada de frutas, por exemplo, de sobremesa, que é uma coisa legal para o verão, combina com churrasco e tal. Aí você vai servir um bolo, você vai servir um bolo de frutas também. Eu acho que você repetiu 2 ingredientes doces com as mesmas características e as pessoas... Tem gente que não gosta de fruta fresca, por exemplo. Aí não vai comer nem a salada de fruta e nem o bolo. Então, isso tem que ser separado. Você vai fazer uma sobremesa com frutas, você vai fazer um bolo, sei lá, de doce de leite, com nozes, ou abacaxi com coco, que seja, ou um bolo de recheio de chocolate, né? Uma coisa que seja diferente, para que você não erre, né? Você não repita o ingrediente ali. Então, eu acho que isso é bem válido quando você vai montar um cardápio, né? E como é que deve escolher os recheios de bolo, então? Eu acho que você tem que escolher do teu gosto, né? Eu acho que o gosto dos noivos tem que ser em primeiro lugar, mas não pode esquecer dos convidados, né? Então, você pode, por exemplo, se é no inverno, você tem um bolo com chocolate, se você não vai servir, por exemplo, nenhuma sobremesa com chocolate, eu acho que é legal. E foge um pouco dos bolos tradicionais, mas, por exemplo, tem noivo que fala, não, meu casamento tem que ter bolo de chocolate, porque eu só como bolo de chocolate, então ele vai ter bolo de chocolate, e as pessoas vão comer o bolo de chocolate. Quem não comeu bolo de chocolate não vai comer o bolo. Mas assim, uma ou outra que não vai comer o bolo de chocolate. Ah, não, eu acho que o bolo branco é mais tradicional. É tradicional? Não sei se é tradicional, mas as pessoas... Você acha legal um bolo branco, recheio de doce de leite com nozes? Né? Diz que doce de leite com nozes em casamento dá sorte. Então, vamos comer o que dá sorte. Um bom doce de leite se é para dar sorte, boa sorte mesmo. Exatamente. Então, você faz um bolo branco. O que não dá para se fazer... você fazer 2 tipos de bolo, por exemplo, um de massa branca e um de massa de chocolate. Não pode ser cheio de bolo? Não, eu até faço, mas a massa branca de chocolate com o mesmo recheio do mesmo bolo. Porque eu lembro há muito tempo, quando eu comecei na minha profissão, o cliente me pediu para fazer um bolo de chocolate recheado de brigadeiro e um bolo branco recheado de frutas. E eu nunca falei não para o meu cliente, nunca. Eu sempre falei, ok, vou fazer. E pra mim era normal. Só que era um aniversário infantil e a gente colocou o bolo na mesa. E aí colocamos o bolo branco e o bolo de chocolate. E as pessoas vinham buscar o bolo. E eu era a dona do buffet que estava ali cortando o bolo, né? Foi logo no começo da minha profissão. Eu fazia tudo, desde montar, servir. Não só antes, né? Como hoje. Ainda faço, mas já não faço tanto, né? Não fico cortando bolo de todas as festas. Nem tenho como estar em toda a festa na hora de cortar o bolo mais, né? Diferente a situação. E aí eu comecei a cortar o bolo de chocolate e eu via que todo mundo só estava pedindo bolo de chocolate. Eu fui diminuindo o pedaço e todo mundo bolo de chocolate. Mas chegou uma hora que o bolo de chocolate acabou. E aí o pessoal falou, bolo de chocolate, não tem mais, acabou. Eu só tinha o bolo branco e aí o bolo de frutas. E aí, enfim, as pessoas, eu nem me lembro bem, tem muitos anos isso, acredito que comeram bolo de frutas. Mas eu, na situação da pessoa que estava cortando o bolo, eu queria me enfiar debaixo da mesa, porque assim, pra mim, festa que eu fazia, o que eu faço, não pode faltar nada.
né? Porque essa questão eu vim de uma época que as pessoas tinham muito medo de contratar buffet porque falava que buffet faltava comida, né? Eu não sei se as pessoas não sabiam a quantidade, não se programavam, ou se vendia uma coisa muito barata e depois não conseguiam fazer. Eu exatamente não sei, porque na época que eu comecei com buffet não se fazia muita festa, né? Era quem podia fazer em buffet muitos caros, quem não podia fazia em casa. E às vezes em casa as pessoas não têm noção de consumo, né, para muitas pessoas. Então realmente faltava, ou não tinha ninguém para servir, ninguém para esquentar, e aí sobrava aquele monte de comida e as pessoas iam embora e não comiam direito. Tinha uma questão muito complicada com o buffet. E quando eu comecei a fazer buffet, as pessoas me questionavam muito a respeito. Olha, mas não vai faltar? E eu sempre assim, não vai faltar, não vai faltar. E nesse dia faltou o bolo de chocolate. Então assim, eu fiz isso há muitos anos, ainda bem, porque já deve ter, sei lá, uns 18, a criança já deve estar casando hoje, eu nem me lembro mais, foi em Guarulhos, no salão, me lembro exatamente o salão que era, lá em Guarulhos, ali perto do Bosque Maia até, e que aconteceu esse caso, e eu falei, nunca mais eu faço 2 bolos para uma festa. Eu posso até fazer uma massa branca, uma de chocolate, posso fazer 2 recheios, mas no mesmo bolo, fazer um bolo de uma coisa e outro bolo de outra... Nunca mais fiz, isso porque você não sabe o gosto das pessoas. Você não sabe quem vai comer um ou outro. Meio da hora ali, né? As pessoas começam a pegar, as outras vão aí fazendo o mesmo processo. Acaba um, sobra o outro, e aí ninguém quer o outro, quer um que acabou, e aí fica desagradável, né? Assim, eu particularmente me senti muito mal. Eu lembro assim dessa cena muito clara na minha memória, porque foi uma coisa assim que pra mim foi constrangedor, eu ter passado por uma situação que eu não devia ter passado, assim, porque pra mim eu poderia ter feito os 2 bolos de chocolate, mas a cliente pediu pra fazer metade, e eu fiz metade, mas só que nem ela sabia, obviamente, e muito menos eu tive a expertise de imaginar, né? Que pra mim, o pessoal, uma metade dos convidados ia comer branco e outra metade ia comer de chocolate, e não foi o que aconteceu. E acontece em outras horas da festa das pessoas pegarem só aquele ingrediente, sei lá, às vezes a pessoa faz uma propaganda, vai todo mundo falar daquilo ali que tá bom, e o pessoal acaba atacando esse ingrediente, essa comida, né, em particular. Acredito que sim, mas que as pessoas, né, às vezes gostam de um determinado prato e acabam voltando pro buffet para se servir, mas o buffet tem que estar preparado, né, assim, para atender esse prato para todos os convidados. Isso é uma questão de logística interna e tem que estar preparado para que as pessoas... o nhoque, por exemplo, nhoque é uma delícia, todo mundo quer nhoque, eles têm que estar preparados para ter nhoque para todo mundo, né? Então isso aí é uma questão de administração, de logística. Não deixar faltar, eu acho que é um compromisso, né? Você não deixar faltar, mesmo que às vezes não saia, não tenha naquele minuto, se ele precisou fazer de repente, falar, olha, tá fazendo, e depois entregar pro convidado. Eu acho que isso é... Eu vejo o estrogonofe saindo muito, assim. As pessoas saem muito mais do que outras carnes, que normalmente é carne, é um estrogonofe de carne ou de frango, mas quando coloca o estrogonofe sai bem mais do que o comum. Talvez por essa questão afetiva, né? E é um prato simples, todo mundo conhece, então as pessoas já têm mais liberdade, sabem que é estrogonofe. E ainda mais se tiver bom, as pessoas vão fazer mais, mas é muito fácil você fazer um estrogonofe na hora, não tem dificuldade nenhuma, né? Não é uma coisa que depende de um preparo muito antes, né? Você dá um bom chefe, ele tem que estar preparado para que se precisar fazer mais, ele fazer na hora. E existe prato ou recheio de bolo brega? Eu acho que não. Eu acho que tem aquele recheio de bolo que as pessoas evitam de colocar, né? Por uma questão, às vezes, de preconceito. Por exemplo, ameixa com doce de leite. Isso foi muito usado a vida inteira, né? Esse recheio de bolo. Eu adoro, eu acho uma delícia, mas se usa muito pouco. Mas porque hoje tem mais variedades, tem mais ingredientes, então as pessoas têm mais opção. A questão da ameixa, assim, é que a ameixa seca, ela não precisa de geladeira, então as pessoas usavam mais antigamente até por uma questão de conservar mesmo, né? Então, às vezes fazia o bolo e não tinha geladeira para colocar o bolo, era aqueles bolos colchão, aqueles bolos enormes, né, que ficavam em cima da mesa. Então, um bolo de ameixa com doce de leite é uma coisa que conserva por muito mais tempo e tinha menos perigo de azedar e de estragar. Então, isso era muito usado antigamente, o bolo de ameixa com doce de leite. E que hoje as pessoas não usam porque eles podem usar
um recheio de frutas frescas, pode usar um recheio de nozes, um recheio de frutas vermelhas, um recheio de bombom, sonho de valsa, porque os bolos hoje são menores, o bolo que fica na mesa para enfeitar é um bolo fake, então esse bolo pode ficar na geladeira. Então você tem mais opções de bolos hoje. Mas é um bolo, assim, bem gostoso que em docerias, né, existem normal. E é difícil as pessoas pedirem no casamento hoje. Mas eu acho que é um bolo que se pedir as pessoas vão falar, nossa, o casamento da minha mãe, da minha avó teve esse bolo. Porque era um dos bolos mais usados, era esse de doce de leite com ameixa. E como é que você vê a evolução de quando você começou a fazer festa, ou quando você ia a algumas festas quando era, né, mais nova e tudo mais, para os dias de hoje? Como é que foi a evolução desses pratos, de quanto tempo, e como é que você vê para o futuro aí? Então, eu acho que assim, o formato do casamento, a questão das famílias virem para comemorar, eu acho que beber e comer é comemorar, né? Então eu acho que isso vai ao longo do tempo. Eu acho que com o passar dos anos, eu acho que as pessoas vão estar mais assim, propensas a produtos mais naturais, né? A evitar um pouco essa parte de muita fritura, como hoje já não se usa tanto, né? Hoje tem fornos combinados, que você não precisa usar gordura, você assa, depois prepara os molhos à parte. Então eu acho que essa é uma tendência aí de você tirar um pouco de coisas muito fritas, né? Para festa e até na culinária normal, até para questão de saúde. Mas eu acho que comida boa ela vai durar para sempre. Eu acho que todas as festas vão ter, e da época que começou com o buffet, muita coisa mudou. Hoje você faz com mais variedade, né? Você tem mais preparo, tem mais equipamento, tem geladeiras maiores, tudo vai ficando mais fácil, né? Então, hoje é muito mais bem servido. E o que você também, o que eu observo muito nas festas é que antigamente, chegava numa festa, abria o buffet, as pessoas faziam aquela fila imensa, e aí eles se serviam de pratos enormes, porque a impressão que dava é que pegava aquela hora e depois não ia ter mais, ia acabar. Então era um desespero para quem ia primeiro para se servir. E hoje não é isso, você sabe que hoje você monta um buffet, as pessoas vão mesa por mesa, às vezes levantando, né, com calma para ir se servir. O buffet ele vai repondo, depois que todo mundo já se serviu, ele mantém o buffet aquecido com os pratos, se alguém quiser voltar para comer alguma coisa, ainda tem lá no buffet. Então, as pessoas já têm essa tranquilidade. Também eu acho que é uma questão das pessoas vão conhecendo o espaço, vão sabendo o tipo de gastronomia daquele local, vão confiando naquele serviço, então isso vai facilitando muito também. Eu acho que essa parte de você ter uma indicação, ou de você já ter ido, ou de você conhecer, isso acaba dando mais tranquilidade para as pessoas. Então hoje a gente não vê essa necessidade das pessoas irem para uma fila lá, numa loucura, até porque tem coquetel antes, vocês acabam comendo algumas coisas antes. Então isso já dá assim um conforto para as pessoas. E uma coisa que tem observado também com o passar do tempo é que a gente não colocava docinhos na mesa de doce, né? Os docinhos eram servidos, porque se você colocasse docinhos antes, as pessoas pegavam, assim que chegava na festa, já ia pegar os docinhos, porque tinha medo que depois não ia comer docinho. E hoje você monta com tranquilidade uma mesa de doce, ela fica montada no começo da festa, as pessoas até passam por ela, não mexem, e depois das fotos, depois na hora, né, depois do jantar que vão para a mesa do doce, eles pegam com tranquilidade. Às vezes tem uma festa que é um pouco mais tumultuada, o pessoal acaba pegando mais, mas no geral assim é bem comportado. As pessoas sabem que vai pegar um docinho ou vai pegar outro, mas que o buffet vai repor. Isso normalmente é muito comum, né? Agora não sei em outros lugares, que assim eu não tenho muita visão para te passar, mas do que a gente vê no dia a dia da nossa profissão é muito tranquilo. E quando pega, a gente vai, repõe, né? E sempre tem. É lógico que tem festa que às vezes você coloca, repõe tudo e acaba, né? Docinho assim, é de 1 a 1 milhão, né? Tem festa que vai 100, se você colocar 1 milhão, vai 1 milhão. Então tem coisas que assim, a gente também não tem como administrar, né? Muitas vezes eu falo pro meu cliente, olha, se o pessoal gosta muito de doce, então vamos contratar mais doce, né? Mas a gente tem uma quantidade que seria suficiente, mas tem festa que as pessoas acabam pegando mais do que podem, né? Isso faz parte.
Esse foi o episódio sobre comida, tema comida. Siga-nos no Facebook, Buffet Calegari, no Instagram, Buffet_Calegari, no YouTube, Buffet Calegari. Entra pro canal, clica no sininho também para receber os nossos episódios de podcasts, vão ter muito mais. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari. Essa é minha gata que veio me acompanhar hoje aqui. Gata Calegari. Gata Calegari, que a gente está gravando aqui no sítio, e ela é uma adotada aqui do sítio. E ela também quis aparecer, enfim. Eu, Guilherme e a gata, falando para vocês hoje aqui. Mas façam aí os questionamentos, as perguntas nos nossos canais, as dúvidas, para a gente estar montando para vocês muitas informações e ajudando aí o máximo que a gente puder, para que vocês façam um casamento e fiquem os noivos despreocupados. Um abraço. Tá certo, obrigado. Até mais, um abraço. Até mais.